Oiê, preciosos, tão amadinhos do meu coração. Eu espero que o meu note não esteja fazendo muito barulho também. Ele está o dia inteiro ligado. Eu passei o dia estudando. Ontem eu gostaria de ter subido um vídeo, mas eu não estava em condições de gravar. E o motivo é que me traz aqui hoje, então, para compensar o vídeo que eu não fiz ontem, hoje eu subo 2. Uma coisa foi levando a outra, né? Meus estudos me trouxeram bastante informação para acrescentar uma tese que eu estou escrevendo. Também está contribuindo bastante a um livro que eu estou editando. E eu vou falar um pouquinho de algumas nuances do que eu tenho concluído e vou usar sim em todo e qualquer trabalho que eu realizar. Eu tenho um aviso nas minhas redes sociais que eu vou dar um tempinho de alguns dias de afastamento para que eu viva meu luto. Eu não gosto muito de ficar falando da minha vida, dos meus sentimentos, assim. Eu sou uma pessoa com extrema dificuldade de desabafar, por exemplo. Eu não desabafo. O que pode acontecer é usar algum pensamento, sentimento, como uma metáfora para retratar algo, mas não gosto de compartilhar o que é tão do meu mundo interior. Questões que eu preciso resolver, eu tenho que resolver, então eu não compartilho. Mas a situação, ela me inspirou a trazer uma convicção minha que se reflete muito em vários dos meus textos. O note está querendo voar. Acho que nessas horas eu deveria aproveitar para tossir, né? Eu sei, o barulho é insuportável, mas eu estou tão focada nos meus estudos que eu ainda não fui atrás do outro celular. Porque eu vou ter que pegar um celular, pegar um suporte, né? Vocês me desculpa, por favor, por favor. Paciência, tô acostumada. Eu sei fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas algumas não. Próximo do final de semana, eu soube que um amigo de infância faleceu. Esse amigo de infância era irmão de uma amiga que eu tive, assim, a melhor amiga, também de infância. Ela era um pouco mais velha que eu, tipo, uns 5, 6 anos mais velha que eu, mas
Desde criança a gente tinha muita afinidade. Ela também é falecida. Faleceu num acidente de carro e, apesar do corte brusco na vida dela, eu não senti tanto quanto este luto que eu estou sentindo. Normalmente, eu causo estranheza principalmente para as pessoas do meu convívio quando o assunto é luto. Eu não reajo como a maioria reage. Não é indiferença nem frieza. É consciência de que a única coisa realmente inevitável na nossa vida é a morte. E que nós não sabemos exatamente quando ela vai acontecer. Então, quando minha melhor amiga faleceu, foi a segunda melhor amiga que faleceu. A primeira se foi criança ainda. Eu não tive essa reação intensa, exteriorizada, que a maioria das pessoas tem. A morte sempre vai ser para mim uma questão difícil de compreender. Como é que alguém está aqui e de repente não está mais? Como assim ela deixa de existir? Nós podemos iludir a nossa mente, a nossa consciência, pensando que essa partida vai ser como um afastamento, como aquelas pessoas queridas que a gente fica muito tempo sem se ver. Mas a minha mente não consegue criar essa ilusão, visto que, independente de quanto tempo a gente fique afastado de alguém que a gente ama, a vida sempre aproxima, porque existe sempre um laço invisível entre pessoas que se amam. Então, elas sempre vão estar se atraindo de alguma forma e encontros sempre vão acontecer. Quando a pessoa parte, eu tenho a plena consciência que não vai acontecer mais esses encontros repentinos, casuais, de surpresinha. Eu vivi sempre meus lutos consciente, dentro da minha racionalidade. Nós sentimos, sim, claro, ninguém está morto, né? Nós vamos sentir quando alguém parte. Mas quando nós temos a consciência de que em algum momento parte, a gente lamenta. Então, quando esse amigo de infância, irmão da minha falecida melhor amiga, faleceu, eu soube que um outro irmão deles também já havia falecido.
E essa pessoa é uma daquelas poucas de extrema importância na minha vida, na minha história de vida, na minha construção como a pessoa que eu sou. Quando o pai e a mãe da gente bate, é como se o cordão fosse arrancado, cortado na mão. A gente sente assim, o elo com pai e mãe é algo indescritível, é impossível não sentir nada. Ainda assim eu senti dentro da minha racionalidade consciente. E ainda sendo grata, porque aqui na minha família nós temos a dádiva de encerrar esses ciclos dentro do curso natural que é os filhos enterrarem os pais e não o contrário. Mas saber que essa pessoa partiu me trouxe a oportunidade de viver pela primeira vez o luto como eu acredito que é igual ao que todo mundo sente. Estou vivendo isso intensamente para que eu tenha as informações sobre esse processo de modo que fique memorizado na minha empatia diante de outras pessoas que sofrem luto, ainda mais porque luto e melancolia é uma das minhas especializações. Estudei luto e melancolia com bastante frieza, assim, por não conhecer a dor do luto. Lembrando que luto na psicanálise não se trata exatamente e somente da perda de um ente querido pela morte. Todo tipo de perda que causa um abalo emocional, psicológico, é considerado luto. Hoje estou aqui falando do luto da morte. É complicado quando a pessoa nasce no mesmo bairro que você, cresce no mesmo bairro, convive nos mesmos lugares, os pais são amigos, se frequenta a casa um do outro, se cresce junto, se chega à adolescência e à juventude junto, numa amizade que desenvolveu o amor puro. Poderia usar o termo amor ingênuo no sentido de que era um amor tão puro que não havia nenhuma das picuinhas comuns de qualquer tipo de relacionamento. A base do que me ligava a essa pessoa e essa pessoa a mim era a amizade verdadeira, que nasceu no momento
de mais pureza das nossas vidas, que foi a infância. Quando eu fui fazer a autoanálise para entender essa dor da partida, eu precisei relembrar todos os momentos de interação com essa pessoa. Qualquer relacionamento verdadeiro, ele não possui uma classificação que o define. Tipo, é meu amigo, é meu melhor amigo, é meu namorado. Não. Nós usamos essas classificações como eu aqui no caso, onde estou compartilhando minhas reflexões. Mas, quando a gente está dentro de um relacionamento, nenhum nem outro, dá nenhuma classificação. Apenas vive a relação. Apenas há uma constante entrega que cria um crescimento e um amadurecimento de sentimentos. Foi duro concluir que essa pessoa foi meu primeiro amor. Eu só concluí isso agora porque não havia nenhuma classificação. Foi duro lembrar o momento exato em que essa pessoa compartilhou assuntos inacabados dentro de si, que naquele momento eu achei que fosse apenas temporário, um impulso que estava tentando mover essa pessoa à autodestruição. Eu não conseguia imaginar que aquela pessoa, com uma mente tão brilhante, tão perspicaz, com uma visão tão além, com um raciocínio tão rápido, com um autodomínio invejável, pudesse estar sujeito a isso que tantos de nós estamos sujeitos, que é a impulsividade destrutiva. Era como se não combinasse com ele. Acreditando que fosse um impulso temporário, eu ouvi, eu questionei, eu dei minha opinião e respeitei, porque sempre que uma pessoa ela entra num processo, esses processos devem ser respeitados. É através dos processos que vem o aprendizado. Até certo período eu não tinha me enganado. Foi temporário. E depois do aprendizado, depois do processo, ele retomou a vida ainda mais incrivelmente evoluído do que já era. Sabe aquele tipo de pessoa
que você convive, você tem a dádiva, você acaba de ser isso, você tem a dádiva de conviver, de conhecer, olha para a pessoa, admira e pensa. Seria um desperdício esta pessoa não existir. Assim era ele. A falta de domínio nos próprios impulsos pode fazer com que uma pessoa tão genial quanto ele foi tenha ao menos a primeira vez onde se rende ao impulso. E a primeira vez que se rende ao impulso, você se corrompe. E cada vez que você permite que o impulso te domine, você será mais corrompido. Eu vivia a minha vida tranquila, sempre com ele vindo à minha memória, porque assim é quando nós amamos as pessoas de fato, né? Mesmo longe, elas voltam à nossa memória, despertam nossos melhores sentimentos. Desculpa. Eu me lembro exatamente quando os nossos caminhos tiveram que seguir rumos diferentes. Foi quando eu conheci meu ex-marido. Ontem a dor que mais me doía foi porque eu não fui fiel à história tão linda que nós vivemos desde a infância e me deixei iludir por uma novidade. Quantas e quantas vezes nós cometemos o que a primeira vez também parece ser uma falha. Ao mesmo tempo que precisamos ter um autocontrole sobre nossos impulsos, muitas emoções têm muito de impulsos. Ser levado a emoções não por sentimentos é um tipo de impulso. Eu me lembro exatamente quando nos olhamos nos olhos a última vez e foi como um adeus. E o meu caminho seguiu outro rumo, cada vez para mais longe dele, embora ele sempre estivesse aqui e sempre vai estar, que é parte da minha história. Cada vez que os impulsos eles vão se sentindo à vontade para nos dominar, são eles que vão guiando os nossos caminhos. Foi o que aconteceu comigo. Acho que o meu luto tem mais a ver
com o desmerecimento de um ser humano tão fantástico acabar sua vida neste plano da maneira como foi, que qualquer outra coisa. Era de fato uma mente brilhante que morreu de uma maneira violenta e cruel, como Nadine. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link de um artigo que eu escrevi para Pia Fanzine, cujo título é Os lugares não são feitos de tijolos, mas de pessoas. Eu me inspirei muito numa convicção minha. Os lugares não são feitos de tijolos, a vida não é feita de conquistas, uma pessoa não é feita da sua imagem, da sua aparência. Eu sempre fico meio. Eu começo a me questionar muito essa falta de raízes. Isso ficou muito potencializado quando eu li uma carta do cacique da tribo Seattle para os americanos, se rendendo e entregando as suas terras para poupar a tribo do extermínio americano. Essa carta diz muito sobre essa minha convicção. Talvez porque eu sou uma pessoa que, embora não seja uma árvore, eu esteja bem enraizada no berço onde eu nasci, onde eu fui concebida, gerada. Eu ainda vivo no lugar onde eu nasci e não é por falta de opção. Eu já morei em outras cidades, eu já morei em outro país e nunca consegui deixar o meu berço, onde está a minha história. A minha história, a história dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus filhos nasceram neste lugar. É apego emocional? Não. É a honra ancestral. Isso não corresponde apenas à família, mas a honra que se dá a todas as pessoas que cruzaram nosso caminho e ficaram, sendo elas mesmas algo que nos acrescentou, nos proporcionou crescimento, aprendizado, lições preciosas e sentimentos e emoções que não é qualquer pessoa capaz de despertar em nós.
Sentindo luto, eu consigo agora compreender por que minha irmã é tão gelosa com a sepultura da minha mãe. Ela vai lá com meu cunhado, ela conversa com uma placa como se minha mãe estivesse ali, quando só o nome dela está. Mas é incrível, a minha mãe era uma pessoa muito conhecida aqui onde eu vivo. E só, uma costureira da alta costura. Aqui o nome dela é eterno. Está sendo eternizado nos netos dela. E será nos bisnetos também. Então, a minha irmã, sempre, principalmente no finados, que é a data em que minha mãe resolveu fazer a passagem, para ficar bem marcada, assim, tipo, vocês não vão me esquecer de jeito nenhum. Vai ela, meu cunhado sempre com um baldinho com água, lava a placa de marido. Minha irmã enfeita, coloca flores, enfeites. Senta ali, conversa com minha mãe. Lembra aquela pessoa que tinha esquecido. Um ritual bonito, em memória dele. O que mais dói no luto não é tanto a partida, quando se trata de uma pessoa que não está mais na sua convivência. É você ainda ter um vínculo com aquela pessoa, saber do que ela passou, saber como terminaram os seus dias e não ter estado ali para, de alguma forma, ter mudado o destino da pessoa. E, de repente, a outra coisa que eu passei a entender da minha irmã. A minha irmã tem um apego absurdo nesta casa, embora esta casa tenha sido comprada e construída uns 6 meses antes de eu nascer. Eu sou a filha mais velha dos meus pais. Meus pais se casaram 3 meses antes de eu nascer. Meu pai comprou isso aqui às pressas construiu 2 cômodos e um banheiro para que a minha mãe pudesse ter um lar e ela pudesse criar a filha dela. Aí depois veio a minha irmã, veio meu irmão, cada um que vinha a casa ia ficando cada vez maior. Só que a minha irmã, visivelmente, explicitamente, ela não tem apego à casa, ao valor do imóvel, às paredes, não. Ela tem apego à nossa origem. Nós começamos aqui, nós nascemos aqui. De madrugada eu não dormia. Chorava inconformada.
como uma pessoa tão valiosa, tão incrível se foi da maneira que se foi, porque eu não estava lá. Eu senti como se de alguma forma ele tivesse vindo aqui e conversado comigo, esclarecendo a minha consciência, me fazendo entender a escolha de cada um. Desculpa. Este vídeo, ele contradiz muito o último vídeo. No último vídeo eu digo, deixa ir o que não veio para ficar. Há pessoas que passam pelo nosso caminho e elas ficam. A gente sempre acredita que é para sempre. E não existe para sempre no que diz respeito ao plano físico. Às vezes é preciso deixar ir, mesmo que veio para ficar. Porque de alguma forma fica. É contraditório ter escrito uma frase: ninguém morre, apenas volta para casa. Eu não vivi essa frase. Vivia de modo racional, não emocional, não com essa compreensão que eu estou tendo neste momento. Dá para escrever um livro com tudo o que este momento do afastamento até o final de vida daquela pessoa trouxe para minha consciência. A vida é tão dinâmica. Isso é uma frase não clichê, mas tão inconscientemente romantizada, porque parece que é bonito fazer parte de uma vida dinâmica, quando a vida dinâmica ela vai bloqueando todos os nossos sentidos e nos tornando totalmente robotizados, ligados no automático, que não pensamos nas nuances da vida, do viver, do existir, com toda a sutileza que essas coisas acontecem. Uma única escolha impulsiva pode nos colocar num caminho sem volta. Uma escolha. A partir do momento que pisamos neste caminho sem volta, estamos corrompendo cada vez mais aquilo que nascemos para ser. A consequência é que este caminho
vai nos levar a um fim que não é digno de nós, que não está escrito para nós. Mas nós é que acabamos escolhendo. Durante toda a nossa vida, tudo, absolutamente tudo, nos move através de escolhas. É muito comum observar pessoas reclamando, resmungando o tempo todo de tudo, até daquilo que poderia se dizer um privilégio. Por exemplo, a pessoa decide ir para a academia e ela reclama o tempo todo que ela tem que ir para a academia. Aí eu me questiono, essa pessoa vai para a academia consciente ou por modinha? Ou porque todo mundo está indo? Se você tem a oportunidade de pagar uma academia em uma academia, e isso está te proporcionando bem-estar, o que há de se reclamar? E essas pessoas, elas não reclamam só disso, elas reclamam de absolutamente tudo que elas têm a dádiva de conquistar, de possuir, de fazer. E mal sabem elas que até isso são escolhas. Você está escolhendo amaldiçoar o que está fazendo o seu dia, o que está fazendo a sua vida, o que está fazendo o seu corpo, o que está fazendo a sua pessoa, a sua essência. Tudo, o tempo todo, nos leva a escolher. E ninguém me diga que ligados no automático não tem como policiar nossas escolhas. Porque eu venho de uma época em que o tempo todo nós tínhamos que estar conscientes de tudo que nós escolhemos. Até o que é errado é preciso ser pensado, tem que ser escolhido do modo certo, até o que é errado. De repente, o indivíduo está com uma vida de merda. E ainda se sente vítima de circunstâncias, de pessoas, da vida, até a vida leva a culpa, sem saber por quê. Pobre de mim, por que eu tenho merecido isso? Por que eu mereço isso? Por que comigo? Por causa das suas escolhas. Você escolhe o que entra e sai da sua vida. Só que o universo, ele tem uma linguagem peculiar. Porque suas escolhas, suas expressões, suas atitudes, seus sentimentos, suas vibrações, seus pensamentos, seus sentimentos, suas vibrações resultam em vibrações, energia, e é esta linguagem que o universo entende, energia. Então, aquilo que você vibra, como por exemplo, amaldiçoando as suas pequenas conquistas diárias, é compreendido pelo universo de modo que você pode continuar fazendo sua academia pro resto da vida. Mas essa vibração negativa, ela pode ser revertida na impossibilidade de nunca mais poder fazer academia. Nós manifestamos o tempo todo energia, vibrações
que vão de encontro a frequências. Nós não somos apenas um animal bípede. Tem aquela frase que diz: a gente só dá valor pelo ponto. Quem morre não tem a chance de pensar isso, ou vai ter. Eu devia ter dado valor para a minha vida enquanto eu estava viva. O que é preciso acontecer em nossas vidas para que possamos dar o devido valor à vida, ao viver, ao se manifestar, ao se expressar, ao sentir? Ai, sentir é algo que apenas o ser humano, de todos os seres, sejam terrenos, sejam dimensionais, sejam de outras esferas, só o ser humano, ele pode sentir com a intensidade que sente. E aí, sabe o que o ser humano faz? Ele converte o seu sentir em vibrações negativas, se auto-amaldiçoando, se autocondenando, se autodepreciando e pior, se autodestruindo. O lugar onde você está pode estar uma droga neste momento. Só que não é o lugar, é você. Os lugares, eles não são feitos de tijolos, nem de uma boa localização. Os lugares são feitos de pessoas, tanto é que há uma grande diferença entre uma casa e um lar. Quantas casas não são um lar? Quantas casas não são um porto seguro? Quantas casas não são um lugar que o indivíduo quer voltar? A sua casa tem que ser todo lugar. O lugar bom tem que ser onde você está. Porque se você está consciente de quem você é, e de todo o seu valor, e da dádiva de viver, todo lugar é lugar. A sua aparência, o seu status, os seus bens, o seu emprego, a sua coleção de diploma e de letras na frente do seu nome, não vão significar nada quando você descer a sepultura. Assim como não significa nada enquanto você está caminhando sobre essa terra. Porque não são essas coisas que fazem você. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas começando argumentos egóicos para defender não uma ideia construtiva ou relevante, mas a própria opinião, por não gostar de ser contrariado. Comece o seu discurso com: eu sou a minha profissão, eu sou o meu nível social, eu sou o bairro nobre onde eu moro, eu sou o restaurante, o clube,
a religião que eu frequento, a pessoa nunca é ela. Se uma pessoa não é ela vive, ela é. Ela existe ou apenas toma lugar no espaço? É uma ilusão no sentido de você é visível porque você está aqui agora. Na hora que você sair, você deixa de existir. E aí, quando morre, é esquecido rapidinho. Porque durante a vida, foi uma pessoa que só existiu enquanto esteve. Ali, aqui, acolá. Sendo isso, aquilo outro, nunca si mesmo. Assim como as pessoas, elas não valorizam mais a terra onde a sua origem ficou raízes, assim como as pessoas não valorizam mais o solo sagrado onde seus ancestrais são depositados, elas esquecem muito rápido daquelas pessoas que cruzaram o caminho, ficaram e trouxeram colaborações importantíssimas para a nossa vida. Na era dos amores líquidos, as pessoas estão líquidas, como a areia dentro da ampulheta, como a areia fina na palma da mão que escorre entre os dedos e você não consegue segurar. Eu vou passar uns bons dias vivendo meu luto com toda intensidade para refletir ao máximo, porque eu conheci uma pessoa que ela me ensinou muito em vida, e a prova de que ela era tão incrível é que ela também está me ensinando na morte dela, apesar do morto dela. Há pessoas que têm um passado, há pessoas que deixam um legado. Independente do caminho que ele escolheu, independente do modo como saiu deste mundo, ele deixou um legado, pelo menos em mim, de algo puro, verdadeiro, que infelizmente, após ele foi corrompido, mas eu ainda tenho a chance de resgatar, porque veio e ficou. Me sinto nesse momento agraciado. É incrível quando eu caminho pelo bairro e pessoas que eu nunca vi chegam perto de mim e falam: "Ah, você é a filha da Alice. Que honra, que honra
ser reconhecida como a filha da minha mãe ou do meu pai também. Tem pessoas aqui que têm um pouco de medo, pessoas que eu não tenho laços, eu não convivo, mas têm medo de mim por causa do meu pai, e meu pai nem está vivo. Eu quero deixar um legado. A minha hora também vai chegar em algum momento. A vida dinâmica, ela está cheia de distrações, armadilhas, ilusões, enganos, tudo para tirar o nosso foco do que realmente importa. Que bom quando caem os véus de maio e nós podemos enxergar tudo assim como é e conseguir passar em meio a todas essas futilidades, sem perder o foco na caminhada. Que merda de vida deve ser simplesmente estar aqui, apontar para as futilidades do mundo e não da vida, embora a vida não tenha futilidades. Ficar vomitando o tempo todo asneiras que nada acrescentam, que nada contribuem, só manifestam um ser animal, quando somos muito mais do que um animal. Desculpa. Eu já tive internada algumas vezes e eu tive a oportunidade de ver nessas internações pessoas muito piores do que eu estava. E eu parava para conversar com elas. E elas repetiam constantemente: ai, como eu queria estar na minha casa, eu nunca dei valor para minha casa. Ai, se Deus me der a chance de viver um pouco mais. Só se dá valor quando perde. Só que a vida, quando nós a perdemos, não adianta ela muito de nenhum lados. E, afinal de contas, como que pode haver espaço para não dar o devido valor para a vida? O ser egocêntrico não é tão importante quanto a vida. O ser egocêntrico é um indivíduo solitário, adoentado, que vai definhando ao longo dos anos. Ele não vive, ele praticamente vegeta, porque é preciso que uma desgraça lhe aconteça. É preciso que perca tudo. É preciso uma grande dor para só então dar valor. Enquanto isso não acontece,
vai desperdiçar cada minuto da sua vida, cada hora, cada dia. Assim, como quem pega café e fica soprando no vento. Ai, café é muito difícil. Meu querido anjo que esteve na terra entre nós e que voltou para câncer, você sempre vai estar vivo e eu te agradeço pelo amor de você ser parte da minha história. Você está no melhor lugar que existe na eternidade. Olhe por mim daí de onde você está e seja grata por onde você está. E eu vou ser grata por onde eu estou. Gratidão. Beijos na alma.